Olá, eu sou Cândida Campos. Vamos dar início ao programa O Segredo da Cândida. Este programa é emitido todas as segundas-feiras às 21h30. Manuela Gonçalves, com um extenso currículo de experiência de vida, vai ser a nossa convidada de hoje. Vamos aqui fazer um percurso, começando, sei que nasceste na Figueira da Foz, mas até aos 14 anos tiveste uma vida que foi de um lado para o outro. A África estava em ti, nos teus pais, foi aqui desde Cabo Verde, Angola, Moçambique, quase que parecia aquela canção, só faltava Macau. Foi aqui uma vivência de criança e de adolescência muito experiente, muito movimento. Sem dúvida. Porque os teus pais andavam à procura ou por não, alguma razão? O meu pai era juiz e andava lá inaugurava tribunais e coisas desse género. Ele trabalhou primeiro em Cabo Verde, depois em Moçambique e depois... Pois, por isso, lá está, como juiz, às vezes, ou como militares, era isso, ou da carreira diplomática. Exato, tinha que sair. Quase que não podiam ter raízes, não é? É. Por isso foi primeiro para Cabo Verde, a tua memória é Cabo Verde. Que memórias é que tu tens desses tempos? Cabo Verde não tenho muitas memórias. De Angola? De Angola tenho muitos. Lembro que tinha um pinguim em casa, porque nós tínhamos, em Moçambique, tínhamos uma corrente fria que vinha do Polo Sul. Em Angola foram para Moçambique, é isso? É. Estivemos em Bengala e depois em Moçambique. Em Moçambique eu tinha um pinguim e um cão que andava sempre à bolha. A minha vizinha tinha um leão marinho. Porquê que havia isto em Moçambique? Porque havia a corrente marinha que vinha do Polo Sul, que trazia esses animais. A minha vizinha tinha um leão marinho. Ou seja, tinha que deixar a porta da casa aberta para nós entrarmos, senão o leão saltava do tanque e ainda nos atacava. O leão marinho tem uns dentes enormes, não é? Sim, lembro-me dessas coisas. És filha única? Não, sou a primeira filha de 3. Então eras que do meio ou mais nova? A primeira, sou a mais nova, a mais velha. A mais velha. Então lá ia a família sempre. Isso, normalmente, na criança deixa sempre marcas por causa dos amigos, vai fazendo. Da responsabilidade também. Mais velha tem uma conta das mais novas. Pois. Responsabilidade, sim. Não vai punir responsabilidades em mim, tu tens. Sim, sobretudo quando chega àquela fase já com 14 anos, já era nessa altura. Hoje não, com 14 anos ainda. Sim, são até que as crianças ainda. Nessa altura era diferente. Nessa altura era diferente. E depois foram para Moçambique. Exato. Moçambique foi o sítio onde eu gostei mais de estar. Foi? Foi em Lourenço Marques. Porque ficaste mesmo na cidade, não é? Sim. O meu pai muitas vezes viajava, ia para o norte, mas nós estávamos ali na cidade. E andei no liceu, um liceu que eu gostei imenso, tinha muita luz, muitos corredores largos que nós podíamos passear, e eram rapazes e raparigas juntos, e falávamos uns com os outros, tanto faz ser rapaz ou rapariga, era a mesma coisa. Olha, e nunca mais voltaste a estes sítios? Ou não, voltaste? Não voltei a esses sítios, não. Vim para Portugal, para mim, foi um choque. Foi? Foi, porque a maneira de estar aqui era completamente diferente. Nós lá estávamos habituados a falar uns com os outros, fôssemos rapazes ou raparigas, não havia problema aqui. Havia outra liberdade. Aqui se eu estava a falar com um rapaz já era um crime. Eu não estava habituada a isso. Pois. Mas, assim, foi um bocado de choque, por causa... Parecia-me que tinha recuado uns anos para trás, literalmente. Porque tu memórias não tinhas, porque foste para lá muito pequenina, não é? Porque sim. Foste para Cabo Verde muito pequenina, mas depois de sair desse ambiente e dessa cultura e dessa forma de viver com 14 anos, aí sim, já é uma mudança muito grande, não é? Ainda por cima, 14 anos, estava naquela época em que havia o rock and roll, o Elvis Presley, Pat Boone, aquela luta do Elvis e o Pat Boone, nós fazíamos... as festas que ela dançávamos em África, nós tudo servia para festa, não era? Em todos havia tudo era uma festa. A vida é uma festa, de facto. Havia sempre pretexto na casa de um, na casa de outras, solicitações, e o convívio era completamente diferente. Mesmo em plena guerra, depois, quando houve a guerra, as pessoas tinham uma ideia de partilha, nunca... Se um tinha uma coisa, a outra tinha outra, juntavam-se e partilhavam muito. Havia muito isso em África, sim. Em África tinha... Também em Lourenço Marques, sim. E nunca tiveste vontade de voltar a esses locais que tanta alegria te trouxeram? Vontade já tive, ainda não tive hipótese, mas já tive vontade, já tive, sim.
Sim. Sim, fica sempre uma saudade. Uhum. Olha, então começaste depois, com 14 anos, começaste a tua escola cá. Propriamente, já começaste Sim. a escola lá, mas que foi aqui porque tu fizeste o curso do ISLA, não é? Sim. E por isso já foi cá que começaste na tua Fiz o liceu adolescente. cá, depois o resto do liceu cá e depois o ISLA. O ISLA. Sim. E porquê o ISLA? Houve alguma razão especial? Alguém na família? Porque estava muito habituada já. Nós em África falávamos muitas vezes inglês, era português e inglês. Especialmente em Moçambique. Em Moçambique, sim. E sim, o ISLA para mim foi fácil, não é? E cheguei a fazer traduções durante um tempo. Pois, permitia isso também, que era um trabalho muito indicado para as meninas. E o primeiro sítio onde eu trabalhei foi na Companhia Mineira de Lubito. Foi? Me lembro que eu estava lá na altura em que houve em que aquilo que começou a cair e começou a haver guerras, nós ouvíamos as pessoas a pedir auxílio, foi um bocado dramático. Porque estávamos ali a trabalhar, estávamos a ouvir o que estava a acontecer lá em África. Era em África, Angola. Isto foi em Angola. Sim, mas tu cá, quando para o ISLA, começaste a trabalhar assim, a fazer traduções, ou começaste a fazer uma carreira com o curso? Ou... Eu fiz depois uma carreira, tive a fazer o curso, mas deram-me um trabalho daqueles que eu considerava assim um bocado chatos, fazer arquivo. Eu disse, eu tenho que tirar partido. Achei horrível isso. Tenho que tirar partido disto. O que é que eu fiz? Eu lia tudo muito bem. O resultado, fiquei a saber tudo o que se passava ali, sabia mais que toda a gente. É verdade. Acabei por agarrar uma coisa e fazer de outra maneira, não só ler, mas ver o que é que estava ali. Pois. E pronto, e depois lá me adaptei. E depois acabei por ser como é que é dizer, mudada de trabalho, aumentei a graduação, fui para secretária-geral daquela área. Mas... Sim, aliás, eu acho que aquela profissão de ser bibliotecária e todas essas partes do arquivo tem que ser alguém com um gosto muito especial por isso, porque eu acho que isso... É muito cansativo, é sempre muito parecido. A única hipótese que eu tinha para tornar aquilo mais divertido era ver porque é que estavam a dizer aquilo e guardar as coisas importantes. E foi assim que eu consegui não saber mais do que os outros. Pois, e aguentar de facto encarares aquilo como, exato. Olha, já que tem que ser, vou tirar proveito disto. Muito nova, tornas-te uma empresária. Fui a primeira mulher no negócio internacional de carnes. Eu lembro-me que ia visitar os fornecedores, eles quando viam uma mulher, estavam lá Estamos aqui a falar há uns anos atrás, agora pendurados, estavam sempre a ver se me atiravam para cima, eu tinha que estar sempre no nome deles. Porque não estão habituados a ter uma mulher ali, como é óbvio. Não é? Sim, sobretudo nessa altura. As épocas eram outras. Hoje há muitas mulheres em várias áreas de negócio, mas nessa altura. E como é que tu passas de tradutora para criares uma empresa de carnes? Embora é porque era a novidade, porque eu conseguia, como falava bem línguas, eu não tinha problemas. Okay. E fazias essas deslocações? Sim. Exato, sim. Mas não foi por tua vontade própria? Foi. Fui eu que criei a empresa. Eu tinha trabalhado com os holandeses antes, mas depois eles desistiram, eu agarrei já tinha uma experiência. A experiência que agarraste no negócio e continuaste. E criei um novo negócio, uma forma diferente de negociar, e foi bem aceito lá pelos fornecedores e pelos clientes. Mas depois também foi um período para aí muito curto, quando começaste a ver que também não era por ali, o caminho não era por ali. Não foi muito curto, foi a fim de 2 anos de trabalho aqui, eu já estava a ver que não era bem aquilo. Pois. Para já porque tive uma indicação do meu corpo, ou seja, o meu corpo começou a rejeitar primeiro o peixe e depois a carne. E eu disse para mim própria, eu não posso vender carne. Se não posso comer carne, eu não posso vender. Primeiro a rejeitar o peixe? O peixe e depois a carne. Assim, não posso estar a vender carne se eu não como carne. E aí comecei a mudar, a tentar passar a empresa, e passei. E já não fazia sentido para ti. O corpo manifestou em primeiro lugar, não foi? O corpo é que me disse. O que quer dizer que és vegetariana? Sou vegetariana, agora sou mais vegana até. Ainda como vegetariano, mas sou mais vegana. Normalmente é mais vegana. Sim, claro. Mas estás a ver já há bastantes anos, é interessante, o corpo tem uma linguagem própria de sentir, e aquele negócio que tu agarraste, achaste desafiador, não foi? Depois, passado 2 anos, por isso é que eu digo relativamente pouco tempo,
E quando o corpo faz essa viragem, há algo também que se começa a sentir que há outros caminhos para ser explorados e sentidos, não é? Exatamente. Então começas então a fazer o teu preenchimento noutras áreas. Comecei a fazer cursos uns atrás dos outros, na parte de psicoterapia, coisas desse género. Fiz parte do primeiro grupo do Roger Ulgar cá. E estive cá e trabalhei cá com ele em vários sítios de Portugal, na Inglaterra, na Irlanda, nos Estados Unidos. Viajavas Sim, muito? Eu e uma colega que era psicóloga, íamos as duas sempre atrás do Roger. Que era a terapia de sacro... Não, era a psicoterapia do Roger. Só que a carreira era outra, sim. Essa foi antes mesmo. E o que é essa psicoterapia do Roger? Queres descrever um bocadinho para quem nos está a ouvir? A psicoterapia que eu aprendi, eu fiz alterações já, como é óbvio, é uma psicoterapia que usa, no meu caso especialmente, trabalho muitas emoções. Ok. Porque as emoções estão por trás dos problemas que as pessoas têm. Porque é que uma pessoa tem este problema aqui ou lá. Então, se eu começar nas emoções... Ou seja, a parte física manifesta-se primeiro numa emoção, é isso? Tem sempre... Não se manifesta, mas provoca uma emoção. Geralmente as emoções vêm de algo que a gente não gosta. E o corpo diz dessa maneira. A maneira que o corpo tem de falar. Deixa-me fazer novamente a pergunta para quem nos está a ouvir. Tu dizes que a emoção vem sempre de algo que uma pessoa não gosta. Exato. Mas pode ser uma emoção também, as emoções não são só negativas. Claro que não. Eu estou a falar das emoções que causam problemas. Ok. Peço desculpa, não fiz essa... Não, é só para quem nos está a ouvir ser... Eu percebo, eu entendi o que querias dizer, mas é importante, de facto, dizer, através de determinadas situações, Exato. O corpo reage emocionalmente, de certa maneira. Não estou a dizer que são só as emoções que provocam isso, mas as emoções são uma causa de algumas coisas, não é só. E então, nesse curso que tu fizestes, e que fizestes durante muito tempo, embora depois integrando e fazendo várias... porque o conhecimento é isso, é para juntar várias coisas. Tu trabalhavas as pessoas a nível de emocional para saber qual era a causa do estado que se manifestava no corpo, é isso? Exatamente. Porque tu também estavas ligada a produtos naturais, também tiveste um negócio? Sim, disso? cheguei a ter uma loja primeiro na Arruda e quando mudei para Lisboa, trouxe para Lisboa, chamava-se Flor da Terra. Flor da Terra? E essa terapia que tu fazias, associavas depois com os produtos naturais? Sim, eu tinha produtos naturais. Estamos a falar em que altura, Manuela? Deixa que porque isso hoje é muito comum ouvir falar. Sim. Mas Ora, eu foi em 2000 que mudei, então isso começou em 2010, 20, foi quando eu comecei a trabalhar nessas áreas e fazer os cursos 2010, 2020, cheguei a estar nos Estados Unidos, já foi depois, não estou a lembrar a data, mas já foi no fim, foi o último sítio onde estivemos, no Massachusetts, não me esqueço. Sim, mas foi para... Sim, mas na Arruda tu tinhas a loja em 2020, é isso? Sim, tinha. Depois passei para Lisboa. Estamos a falar já há 22 anos, não é? Sim, depois passei para Lisboa. Sim. Por isso que eu digo, eu falo nisto da altura porque nessas alturas não era muito comum. Era de facto um grande desafio para quem estava a fazer, mas para quem acredita, e também encontrar pessoas que depois fossem à procura dessas, sim, sem dúvida, dessa ajuda, não é? E teve resultados na Arruda. Eu tinha a loja e tinha um gabinete de tratamentos e quer uma quer outra funcionavam sempre muito bem, mas numa altura que eu necessitei de ter mais contato com mais pessoas, a Arruda é um meio pequeno. Sim. Por isso vim para Lisboa e também porque os meus pais estavam mais velhinhos e ia estar mais perto deles, vim para Lisboa. Então, começaste depois então a transferir. Cheguei a ter no Olha, quando é que entra depois o segundo curso que é uma das terapias que hoje fazes, que é a sacrocraniana? Esse foi o segundo curso que eu fiz. O primeiro foi o CRA, Contato, Reflex and Analysis, e o segundo foi a sacrocraniana. A sacrocraniana foi um curso que eu fiz, foi logo o segundo curso que eu fiz, eu gostei imenso. E sei que na altura em que o Roger estava a fazer anunciar o trabalho que ia fazer em Portugal,
Eu disse que estava interessada. Eu disse, sim senhora, vejo. E a senhora que estava a organizar as coisas para ele dizia, não, que ela não pode ser. E o Roger disse, não, ela vem porque ela fez a saco ucraniana. E assim entrei no curso. Porque havia uma regra para fazer esse curso? Não sei, era porque se calhar ela não sabia. O que é esse CRA? Desculpe, as perguntas, sim. Sim, o CRA é o resumo de contacto, reflexo e análise, ou seja, o CRA baseia-se no princípio que o nosso corpo tem eletricidade, que é um facto, e através da contagem dos impulsos elétricos podemos ver se a pessoa tem uma dor de cabeça, porquê? O que é que está a faltar no organismo? Exato, qual é a origem e o que é que precisa tomar, contando os impulsos elétricos, encontra-se o produto certo para aquela pessoa. Mas isso usa-se um equipamento? Não, isto conta-se com os dedos. Okay. Aprende-se a contar. Existe uma clínica, na altura em que eu fiz o curso, pelo menos havia ali em Málaga, ela é para o sul de Espanha. E a minha professora era espanhola, portanto eu vinha cá estar, trabalhava nessa clínica, e até me convidou para ir lá, e acabei por ir ter com ela. E sim, foi uma coisa que eu utilizei, por exemplo, quando tinha as lojas, era fundamental para mim, porque a pessoa tinha um problema e eu conseguia testar qual era o produto certo para aquela pessoa, que não é igual para todas as pessoas. Claro. O produto pode ser bom, mas não quer dizer que seja bom para todas as pessoas. E assim, eu cheguei a ter no Restelo uma série de mulheres que apareceram lá com infecções urinárias, que estavam a tomar medicamentos há imenso tempo e não passava. Chegava lá, eu testava, não era igual para todas. Eu dava certo para cada uma, ao fim de uma semana estavam boas. Através disso, que é através do contato, contagem dos reflexos. Exato, dos impulsos elétricos, aliás. Sim, não é algo que aqui em Portugal se utilize muito, pois não, Manuela? Não. É das poucas pessoas que fazem esta terapia. Tive alguns colegas, eu não sei se eles continuaram a fazer ou não, no curso que fizeram. Eu dei uma formação aqui há 3 meses atrás, pediram-me, foi um grupo pequeno, mas pronto, eu ensinei, porque é bom passar essas mensagens para as pessoas irem praticando. Exatamente. Porque é muito útil. Porque se a pessoa tem um problema, tem uma dor aqui, não sabe, toma um comprimido e depois não faz nada, o melhor é testar, é melhor não comprar sem ver se funciona. Eu própria, quando vou comprar um produto para mim, vou testar. Como é que eu faço? Quando diz o produto, é um produto que é... Um medicamento qualquer. Eu ponho sempre no umbigo. Porquê o umbigo? Porque o umbigo é o que o nosso corpo se lembra, é por aqui que era alimentado, não é? Sim, na barriga da mãe. Exatamente. Então eu ponho no umbigo e se der a contagem certa, tomo, senão não vale a pena. Pois, isso dito assim, desta maneira, parece muito simples, não é? É mais simples, parece. Quando se tem a experiência é fácil. É isso. É preciso treinar um bocadinho e chegar lá. Não, e perceber porquê, o que é que conta, o que contagem é essa, tudo. Dos impulsos elétricos, no fim, que é da eletricidade, que é a nossa energia principal. É a primeira coisa que desaparece quando uma pessoa morre. Já não tem eletricidade, está morta. E tenho a certeza. Sim, energia. Aliás, dizem que o corpo até deixa, o peso é diferente. Portanto, é a contagem dos impulsos elétricos que nos permite saber contar e aprender a contar. E isso é uma técnica que se aprende. Porquê que algo desses, que eu acho extremamente importante, foi tão pouco divulgado ou tão poucas pessoas a utilizar isso? Porque ou sou eu que não tenho... Provavelmente ainda não conhecem, há pouca gente que conhece. Eu dei um curso recentemente, mas foi um grupo pequeno, e as pessoas estão a experimentar e dá resultados, como é óbvio. Claro. Ele quando esteve cá, tu depois preparaste, ou seja, tu criaste este modelo, isto é um modelo, sim, juntando já com outros cursos que tu tinhas, é sim, isso? Sim. Eu fui juntando vários cursos, são cursos. Saco ucraniana também foi uma coisa... Eu acho excelente tu abris essa fase de dares a conhecer toda essa experiência que são tantos anos já a trabalhar nisso e com muitos resultados. Tens de facto prova disso. Sim. A prova que já tiveste na televisão e a falar sobre isso e tens testemunhos de pessoas que já fizeram essa experiência. Porque não abrir-te mais a explicar e a ensinar outras pessoas que estejam de facto a querer
Mas eu adoro ensinar, eu não me importo nada de ensinar, preciso é de ter tempo e arranjar um grupinho de pessoas. A questão de tempo ou uma questão às vezes é que nós sozinhas às vezes é um bocado, é tanta coisa e a gestão de tempo é hoje algo mais precioso que temos. Exato. E então passa-se dias e de facto vamos sempre adiante. É uma questão de planeamento. É uma questão de planeamento. Porque se tu gostas de ensinar e achas que é um método que pode ser complementar, não é? Complementar a determinadas pessoas, porque hoje se encontra-se pessoas cada vez mais receptivas Exato. a estas experiências e encontra-se em várias áreas, certo. Mesmo na medicina convencional. Eu já vi médicos. Eu já fiz curso, já dei curso a alguns médicos. De ver. Foram poucos ainda, mas já. Porque foram poucos, porque alguns também não sabem, e depois também é aquela coisa com receio de serem conectados, mas sim, é excelente, até porque o mundo está-se a abrir cada vez mais para isso, não há dúvida. Muito interessante. E isso associa-se com a tal terapia sacrocraniana, é isso? Também. Também a sacrocraniana é uma terapia que é utilizada para equilibrar a circulação, equilibrar o corpo, de modo geral. Quando uma pessoa tem uma dor, é porque a canalização está entupida. Temos de entupir a canalização, é como numa casa. Se está uma dor, é porque está ali um problema. Geralmente é a canalização entupida. Se a gente embalar, o líquido começa a seguir e desentope. Sem dúvida. Começa a fluir, não é? Começa a fluir. Isso encontra-se na própria natureza. Se estamos a um rio, se ele começa a pôr ali pedras e lixo e tudo, ele tope. E o nosso corpo é muito semelhante. Exatamente, é isso mesmo. É? Que ele quer seguir o seu caminho, o rumo natural. Exato. Quando a gente tem uma dor, alguma coisa está mal. Geralmente é a canalização entupida. Ou deu uma queda e magoou, ou então é a canalização entupida. Desentope a canalização. Exatamente, através de... A sacra é muito boa para desentupir a canalização. Olha, esta é a tua área, poderíamos considerar profissional ou de paixão, correto? Mas tu tens de outras áreas também de paixão, não é? Que associas muito, lá está, a mente sã, a corpo são e a alegria. E a alegria. A alegria é de facto um ingrediente extremamente importante para fazer esta fusão e para ter esta vontade, esta força, como tu és uma mulher que com todos estes anos de experiência de vida e com tantas experiências já vividas, que gostas muito de fazer, não é? E estás sempre disponível para fazer cada vez mais, não é? Sim. E disseste logo, mas eu apareço a grupo e eu faço já um curso, não é? Porque normalmente podia já estar acomodada. Sentes-te acomodada, não? Não consigo estar acomodada. Gosto de estar em movimento. Claro, à noite tenho que dormir. Mas isso quem é que não gosta? Sim. E até tens que... É importante o corpo. É importante para descansar, para o dia seguinte poder trabalhar. Sim, mas gosto de estar em movimento. Sim. Entretanto, dedicaste-te a fazer determinados com essas experiências todas, com esses cursos todos, começaste também a aplicar-te na literatura. Isso veio com a tua experiência de quando estiveste na biblioteca e quando estavas como tradutora, porque lançaste um livro que é Dançar a Vida. Esse foi o último. Já tem a ver... foi o último? Esse foi o último. Então, o primeiro foi Imagina a Tua Vida. Imagina a Tua Vida. Este título é muito sugestivo, porque quando nos ouvimos só ler este livro, Imagina a Tua Vida, só este título nos leva a que a maior parte das pessoas nem tão pouco param a pensar nisso. Esse livro é especial para mim, porque foi o primeiro livro. E porque eu acordei num dia com esse livro na cabeça e escrevi-o num dia. E por isso é especial, foi assim, mas não sei, foi uma inspiração, não sei de onde é que veio, mas sim, escrevi-o num dia e realmente teve bastante sucesso. E faz as coisas acontecerem, não é? Porque imagina a tua vida. Exatamente, eu digo aí que nós somos o ator e o realizador do filme das nossas vidas. Que raio de cenas queremos lá pôr? Eu te digo muito uma palavra que eu sou arquiteto da minha própria vida, mas pronto. Também olha, é outra maneira, é parecido, não há dúvida que é. E por isso... E aqui neste livro as pessoas encontram aquilo
também aquilo que temos estado a falar, não é? Ou seja, as pessoas saberem primeiro imaginar o que é que elas querem escolher para a vida delas. Isso? Sim. Sim, Bolas a pensar e a refletir? Exato, eu aí digo que nós somos o ator e o realizador do filme da nossa vida. Que raio de cenas queremos lá pôr? A responsabilidade é nossa. Se estamos a ter sofrimento, há algo que estamos a fazer errado. Errado ou desconhecimento? Ou desconhecimento. Há algo que não está a correr bem porque quando há sofrimento, algo não está a correr bem. Portanto, temos que ver o que é que está por trás disso. Segundo aquilo que eu interpreto das tuas palavras, é que a partir do momento em que as pessoas param e pensam e começam a visualizar, imaginar o que é a vida e seguindo aquilo que já dizias, que as emoções trazem sempre ao corpo algo de manifesta-se depois a nível do físico. Exato. Automaticamente tu com este livro, tu que querias é que as pessoas pensassem para depois irem dar o passo em frente, que era para depois atuarem, é isso? Exatamente. Bem, para verem a sua própria responsabilidade no decorrer da sua própria vida. Se não estou a gostar disto, porque é que isto está a acontecer? Vamos lá ir por outro caminho, se calhar. É melhor. E aí, quando as pessoas te procuram, é isso? És a facilitadora? Sim. Quando me procuram, sim, é evidente. Porque muitas vezes as pessoas não sabem que estão a fazer determinadas coisas. Eu acredito. Pois não, mas eu geralmente agarro nesse livro e ponho-os na mão da pessoa e digo, agora ao acaso, vai sempre parar naquilo que a pessoa tem que resolver. E a partir daí começa-se a desenvolver um processo, porque nós é que somos responsáveis por aquilo que se passa no nosso corpo. Se alguma coisa não está bem, o que é que eu estou a fazer de errado? Será da alimentação? Será porque não me respeita a mim, não quer saber, ou deixa andar, sei lá, pode haver vários motivos, não é? O que é importante aqui não é aquilo que os outros dizem, mas aquilo que a pessoa vai sentir. Exatamente. Foi o motivo, quando te viste a escrever este livro, foi exatamente a dizer, eu tenho que ajudar a levar as pessoas a pensar. Exato. E realmente esse livro teve bastante sucesso. Sim, por isso é que eu digo, cada vez mais as pessoas, quem é que não procura estar bem? Só que muitas vezes estão uma questão de crenças, tipo, uma questão daquilo que elas fizeram a vida inteira. Acham que o sofrimento faz parte da vida, mas não tem que fazer. O sofrimento acontece, é uma pedra no caminho, temos que tirar as pedras que não queremos do nosso caminho. Ao fim e ao cabo é isso. Se não está a correr bem, porquê? Porque eu tenho isto na minha vida. Qual é a pedra que está a impedir que eu avance? A pedra é uma imagem, não é? É uma metáfora, sim, claro. E sim, funciona. Sim, e foi a ideia desse livro, ver se as pessoas começavam a despertar para a vida, saber que a responsabilidade era delas e não dos outros. Uhum. Nós temos o hábito de culpar tudo que nos acontece às outras pessoas. Se for por causa dessa pessoa que me aconteceu isto, não é bem assim. Nós é que estamos a aceitar certas situações que não queremos. Depois as coisas acontecem. Sim, é óbvio. Muitas vezes também não tem essa noção. Eu penso sempre que todo o ser humano que quando toma consciência que às vezes está nas mãos deles uma parte do grande poder para resolver determinada situação, dificilmente alguém que esteja mal não queira ficar bem. Isto é o que eu penso. Sem dúvida. Agora, há pessoas que também sabem, e nós sabemos e conhecemos muito, basta estarmos a par do que se passa, que há, sobretudo na mulher, que é maltratada diariamente e que efetivamente sabe, mas não falta-lhe aquela coragem, falta-lhe que é normal, com crenças e depois o que é que vai ser o medo do desconhecido, será que fica pior, ou então não têm consciência do mal que elas estão a fazer elas próprias. É verdade, é verdade. Mas quando há alguém que lhes toca ou que levanta um bocadinho do véu e que lhes pode mostrar que tudo pode ser mudado desde que ela queira, porque se não for a própria a mudar não vale a pena, porque é remar um bocado contra a maré, não é? Nesse papel, Manuela, quando tu tens alguém que te procura, a maior parte delas não sabem o que vão fazer à vida, correto? É verdade. Elas estão perdidas como se estivessem num deserto. É.
É verdade. Geralmente as pessoas só quando estão muito mal é que vêm pedir ajuda. Mas pronto, também se pode ajudar, mas era melhor que fosse um bocadinho mais cedo. Sim, mas lá está, mas isso depois, possivelmente, já são, numa fase seguinte, já Sim. é um passo mais avançado, É não verdade, é verdade. É verdade. Pode pensar, olha, eu não preciso estar tão a sofrer tanto para de facto... E há sempre soluções. Há sempre soluções? Há sempre O soluções. teu lema de vida é que diz às pessoas é que há sempre soluções. Eu própria tenho um exemplo, não queria falar muito nisso, mas sim, eu sofri abuso, sim. Uhum. E tu própria fizeste esse teu percurso e hoje gratidão por isso, por teres tido essa coragem. E é através desses exemplos que todas as pessoas às vezes têm, que pode servir muitas vezes, por isso é que eu, quando digo que isto não é uma entrevista, é uma conversa que de alguma forma, nem que seja num universo de uma série de pessoas, como isto é online, está a ser ouvido pelo mundo inteiro, não é? Que haja uma pessoa ou duas que eu estou a fazer estas perguntas de forma que haja uma palavra tua ou um exemplo, e agora acabaste de referenciar, eu própria também consigo ajudar, porque eu própria também passei por isso. Isso leva logo a criar, disse, então se ela conseguiu, por que não eu? Exatamente. É através dos exemplos, Exato. não de histórias só dos livros, E de exemplos também. Mas também do próprio exemplo, porque o livro já é resultado do teu próprio exemplo. Exatamente. Exatamente, é isso mesmo. Sabes que esta rádio chama-se Rádio Ava, mas a inicial que quer dizer é a Rádio A Vida Ama-me. Ai, que giro. É muito boa, gostei. E agora lembrei-me, ia-te fazer essa pergunta. Sentes que a vida te ama, Manuela? Eu acho que sim, pelo menos eu amo a vida. E enquanto estou cá é para viver. Há pedras no caminho, mas vamos tirando uma de cada vez. Sem dúvida. Depois aparece o teu segundo livro, que é um outro lado. Também é uma abordagem prática dos dois lados da vida. Não é? Sim, isso tem muito a ver com as perdas por morte, sabe? Que isso que traz muito sofrimento geralmente às pessoas. Quando perdem um ente querido, um filho, essas coisas acontecem, e as pessoas ficam tristes para sempre e acabam por não saber o que fazer. Uhum. E por isso eu entrei muito por esse lado, trabalhar com as perdas. Ao princípio disse assim, que horror, agora falar com mortos, afinal aquilo resulta muito bem e ajuda imensa gente. Não só os que qual partiram. É o método que usas? O método que uso quando alguém perdeu alguém e falamos, pomos a falar com a pessoa que morreu. Como? Em teatro. Eu uso muito o teatro terapêutico. É isso que ia perguntar. Não é na constelações? Não, é psicoterapia. É o teatro terapêutico que eu utilizo muito nestas situações e ponho a falar quer dizer, eu ponho a pessoa a representar a pessoa que morreu. Claro. E falamos com a pessoa que morreu. E eles agradecem sempre quando a gente os leva. Leva para casa, que quando chegamos levamos para casa, é levar para o paraíso, para o céu, o que lhe quisermos chamar. E já levei tanta gente que eu já sei muito bem o que é que lá está em cima. O que é que lá está em cima. Já, a quantidade de pessoas já foram tantas que, quer dizer, eu não tenho medo nenhum de morrer. Mas enquanto estou aqui é para viver. Exatamente. Porque quando morrer não tenho medo, já sei para onde vou. Agora, enquanto estou aqui é para viver. E as pessoas têm que perceber que enquanto estou aqui é para viver. Um dia partimos. Mas não é o fim, é outro início. Uhum. Isso dá-te esperança para continuares a ser a mulher que hoje és? Sim. Com a tua idade, a fazer sempre coisas, inclusivamente no lançamento depois deste último livro, que é Dançar a Vida, porque tens a outra paixão, que eu há bocado dizia, que é a dança. O tango argentino, sim. Que é o tango, não é? Tango argentino, exato. E como é que tu entras depois nisso? Foi por experiência? Foi porque sempre a necessidade gostei, de alegria? Sempre gostei de dançar, mas o tango foi uma coisa especial. Tocou-me. E fiz imensas aulas de tango e depois a essa altura já estava avançada, comecei eu a dar aulas também e a ensinar. E
pronto, só Mas tu dás aulas de tango? Neste momento não, porque não tenho, entretanto, não tenho sala. Tinha, Sim, mas a sala é uma coisa, se te aparecer uma série de pessoas para quereres dar aulas, tu... Sim, eu dava aulas. Hoje é o que não falta. Dava aulas na Casa de Lafões, que era ótima, mas entretanto fechou, muita coisa fechou. Sim, mas agora está tudo a começar. Exato, eu acho que sim que vai começar. Sim, e gosto de fazer isso. Eu vejo muitas vezes agora de pessoas já estar a ver-se muito no Facebook, a voltar as milongas. Sim, então vai haver um festival de tango agora em junho, um Festival Internacional de Tango. Vem pessoas de todo o mundo. Que vais lá estar. Claro. Estive na Turquia antes disto começar, antes de começar a pandemia. Estive na Turquia no Festival de Tango, convite a 2 alunas minhas turcas. E estive lá e foi muito bom. E sim. Então isto une as pessoas pelo mundo? Une as pessoas pelo mundo. Qualquer pessoa que chegue para a Milonga já sabemos que é um dos nossos. Não conhecemos, mas é como se fôssemos irmãos. Que engraçado. Mesmo, não, porque às vezes não se conhece. Tu, por exemplo, decides ir para uma Milonga, vais sozinha e depois lá não tens qualquer reação de receio de eu não conheço ninguém, depois como é que eu danço e tudo. Não? Então na Turquia eu não conhecia ninguém. Que fui para lá, foi a primeira vez, ainda sei a mesma. Com outras pessoas que às vezes dança com um, dança com o outro e um dos que eu dancei mais até foi um australiano na Turquia, foi e sim, o tango deu-me uma coisa, eu estou sempre a pensar em muita coisa as nossas ruas de Lisboa estão todas tortas, não é? Muitas vezes e eu, distraída sempre, volta meia volta, tropeçava e caía. Comecei a dançar tango, nunca mais tropeçava, mas nunca mais caía. Porque equilibrava-me sempre. Equilíbrio. Exato. Dá-nos um equilíbrio fantástico. Nunca mais caí. Então dizes que as pessoas que dançam, e não estamos a falar de danças de salão, é tango argentino, não é dança de salão, é tango de argentino. Dança argentina. Que dá, no fundo, através dessa dança, eu olho e vejo as pessoas que estão perfeitamente, parece que não estão cá, parece que estão estão noutra onda. Noutra onda, não é? Exato. E aquilo, tu dizes que não caístes, mas deu-te equilíbrio, também dá equilíbrio emocional, então. Claro que dá. Claro que dá. E o facto de eu chegar a qualquer sítio do mundo e entrar numa milonga e sou recebida como uma da casa é ótimo. Como eles também são recebidos certo. Cá. É uma família a nível mundial, portanto é a única dança que eu vejo, é a mesma família a nível mundial. Por isso é que me tocou tanto, porque une as pessoas. Pois, exatamente. Sem se conhecer, há ali logo uma conexão. Exatamente. Não é? Através, até porque da forma eu só assisti, eu gosto muito, não sei, mas gosto muito, eu gosto muito de dançar também, mas assisti na Argentina, foi a primeira vez que eu assisti, e é de facto algo assim de que não tem explicação como é que aqueles corpos, eu queria acompanhar o ritmo dos corpos, da forma como se movia, eu não tinha capacidade assim, eu visto de como é que parecia que se envolviam, ficavam num só corpo. É mesmo, enquanto estamos a dançar é mesmo só um só corpo. Eu lembro-me que quando comecei a dar aulas havia uns amigos que ainda eram recentes no tango e queriam dançar comigo, pois já sabia. Eu disse-lhes uma vez a um deles: tu vais ver, quando tu começares a entrar nesta série, vais ver que dançar com uma pessoa com quem te entendes bem é tão bom como o melhor sexo do mundo, e não tem nada a ver com sexo. Exato. Ele ficou assim, para mim não deve estar boa de cabeça. 2 dias depois veio-me dizer: tinhas razão. A sensação de leveza. De ligação. Não tem nada a ver com sexo, mas a ligação que se faz. Então, entendo isso perfeitamente. Por isso, neste livro que fizeste, lançaste também, que é Dançar a Vida, isto aqui está mesmo é um livro que já está vocacionado exatamente para mostrar o prazer da dança e o que pode levar também as pessoas, faz parte também verdade. Podemos considerar uma terapia? É de certa maneira, mas há mesmo clínicas de tangoterapia em todo o mundo. Há em Inglaterra, nos Estados Unidos e em várias outras partes. Sabe para quem? Pessoas da terceira idade que já não conseguem andar. Eu vi vídeos deles, um fulano não conseguia andar. Puseram música de tango, ele agarrou na mulher e começou a andar, ia dançar maravilhosamente.
Eu fiquei assim a olhar, palavra de honra. Pessoas que não conseguiam andar, está a ver? Só aquela música entranha, é porque não é só a dança, é a música também, que é muito... Sim. E eu fiquei para olhar para aquilo, olha, afinal eles tinham razão, isto funciona mesmo. Então está na hora de começar a pensar também voltar às suas dar aulas. Sim, estou a pensar, aliás, estou a pensar seriamente nisso. Tenho saudades de dar aulas, claro, tenho ido dançar, tenho ido dançar nas milongas que há, mas estou convencida que não tarda vou arranjar um espaço para depois começar a dar aulas. Sim, o espaço às vezes hoje há tantos sítios que alugam só para o período, é quase como os escritórios, já não há nada fixo agora, as pessoas alugam para um determinado período. Exato. Manuela, nós estamos a chegar ao fim, parece que é as nossas conversas, isto é como as cerejas, não é? Tanta coisa que eu ainda queríamos falar, mas vamos ter outras oportunidades. É um prazer ter uma pessoa aqui com tanto saber, com tanto conhecimento, com tanta forma de sentir e disposta a fazer coisas ainda, que é com essa energia ainda vital da vida. Por isso, eu gostaria que tu deixasses, resumidamente, uma mensagem para quem nos está a ouvir, como é que essas pessoas podem sentir a vida, qual é a tua mensagem que tu queres deixar a essas pessoas? Como é que podem sentir a vida? Bom, literalmente, eu acho que todas as pessoas deviam agarrar a sua própria vida e tomar bem conta dela. E criar a vida que querem. Não esperar que venha, que caia de algum lado os sonhos. Criem os seus próprios sonhos e sigam os sonhos. É por isso que estamos cá. É para aprender a ser felizes e a relacionar-nos uns com os outros. Essa seria a minha sugestão. Agarrar a vida. Estamos cá é para viver. Não é para sofrer. Há pedras no caminho, mas vamos tirando uma de cada vez e entramos. Há muito, e há processos que podem ajudar as pessoas que ainda não têm esse sentir e que se sentem um bocado perdidas, não é? Claro que há. Porque hoje, ao longo da nossa conversa, percebeu-se que há métodos que podem ajudar, desde neste livro, como tu dizes, um outro lado, as perdas é algo que a maior parte delas são as grandes marcas que ficam e de facto depois quando se consegue é aí que se trabalha a aceitação, não é, Manuela? Que é um grande perceber desafio. Que quando nós aceitamos isso e os ajudamos a seguir, nós ganhamos anjos da guarda. Não há melhor que isso. Sem dúvida. Eles ficam bem, ficam felizes. E melhor, só por graça, não tinha falado nisso, mas é verdade. Mesmo que a pessoa tenha morrido com 100 anos ou mais, quando chega à casa tem 20 anos outra vez. O que é muito bom, ficam todos satisfeitos. Obviamente não há velhos no paraíso. Quando chegam lá, chegam com 20 anos. Vi tanta gente e é sempre igual. Muito bem. Tu tens Facebook? Tenho Facebook. No Facebook te podem encontrar? Sim. Tens site? Tenho um site, mas está no computador, que é www.imagingtherapy.pt, que foi o nome que dei à terapia que eu desenvolvi, e está em português e inglês. Okay. Tenho um pássaro que é a Fênix, que representa que a Fênix é o renascimento. Portanto, sair do... Muito bem. E também tem a Rádio Ava, se quiserem contatar-nos, porque esta entrevista ela é emitida todas as segundas-feiras às 21h30 e depois fica sempre na nossa rádio, de forma que queiram contacto, vale a pena procurarem a Manuela Gonçalves, porque efetivamente a experiência que ela tem, os anos, as pessoas que ela já acompanhou, são os seus próprios testemunhos de que esta conversa foi autêntica, verdadeira e que quanto ainda mais esta mulher tem para dar. Agora também quero-te retribuir, porque tu disseste que em parte depois chegam lá acima são anjos. Tens à tua frente aí umas cartas e que todas elas foram pensamentos de uma mulher que desde criança ela só trabalhou sempre através dos anjos. Desde criança que ela imaginou
Eu costumo ter outras, mas senti que eram as cartas indicadas para ti, sem ser antes desta conversa. A Dória sempre trabalhou, tenho N livros escritos sobre isso, e cada uma tem uma mensagem. E se espalhares, escolheres por intuição, tal como os teus livros, tu sugeriste que abrir o livro e deixar vir, escolhe também ao longo desse baralho de cartas a carta que tu dizes, é esta para mim. Ela terá a tua mensagem que eu gostaria que levasses aqui do programa O Segredo da Cândida. Se quiseres partilhar, qual é a mensagem que está aí? A chuva e a neve caem do céu e não voltam para lá sem terem regado a terra. Gratidão de ter aqui uma pessoa com tanta sabedoria, com tanta experiência, e que me trouxe também aqui, nesta conversa, também algo que eu sinto que a vida também é para ser vivida, o aqui e agora, e também faz parte um bocado do que é a minha filosofia de vida, é sentir, viver. Eu muito agradeço pela oportunidade, foi um prazer estar aqui, mesmo. Não fazia ideia, nunca tinha feito assim uma entrevista, e gostei imenso e obrigada.